Sejam todos bem-vindos a essa palestra. O meu nome é Padre Antônio Lemos. Eu sou da Congregação dos Legionários de Cristo, do Movimento Reino Christi, e sou professor de Teologia no Instituto Teológico do Seminário Maria Mater Ecclesiae, que fica em Itapecerica da Serra, um seminário interdiocesano, acolhe seminaristas de diferentes dioceses do Brasil. E essa palestra é sobre o tema da Sagrada Tradição na obra, no tratado sobre o Espírito Santo de São Basílio o Grande, também conhecido como São Basílio de Cesareia ou São Basílio da Capadócia. Um pouco antes de começar a falar do São Basílio, da obra dele, eu quero colocar vocês um pouco no contexto do que é a Sagrada Tradição, do que eu estou falando aqui. Faz um tempo atrás, um amigo meu me mandou uma mensagem, porque eu havia colocado no Facebook uma imagem celebrando a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Era 1º de janeiro, a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Então, eu coloquei algo assim no Facebook. Postei uma imagem sobre isso. E esse meu amigo mandou uma mensagem muito preocupado, dizendo, olha, eu estou preocupado com você está ensinando as pessoas a adorarem Maria. Esse meu amigo, a propósito, é protestante. Ele falava, isso é um absurdo, Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe do homem Jesus. Peraí, vamos conversar isso aqui direito, né? A doutrina de Maria, Mãe de Deus, é algo pacífico entre os cristãos desde o século V, desde o Concílio de Éfeso. Então eu comecei a conversar com ele, tentar explicar, né? E ele falava, não, você vai para o inferno por acreditar nessa doutrina e por ensinar essa doutrina. E você vai levar muitas pessoas ao inferno. Vamos conversar. E eu explicava para ele, né, que Jesus é uma pessoa divina. Ele tem uma natureza humana, uma natureza divina, mas ele é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se Maria é mãe dele, e é verdade, Maria gerou, né, a natureza humana de Jesus. Mas Jesus não é duas pessoas, não é uma pessoa humana e divina ao mesmo tempo. Jesus é só uma pessoa divina. Então, Maria, como mãe de Jesus, é mãe da pessoa divina, mãe de Deus. E esse meu amigo não entendia não é possível, porque é só o homem Jesus. E no final das contas, quase sem querer, ele estava negando a divindade de Jesus. Ele começou a negar que Maria era mãe de Deus, e no final da nossa conversa, sem querer, de uma maneira muito desconfortável, ele estava negando que Jesus é uma pessoa divina, negando que Jesus é Deus. E isso é um pouco o que acontece quando a gente deixa de lado a Sagrada Tradição, né? E a gente quer ter uma fé somente, estritamente baseada na Bíblia. E o meu amigo, durante a conversação, falava muito disso, né? Onde que está na Bíblia que era mãe de Deus e não sei o quê? Ela só é mãe de Jesus, o homem. Tampouco está na Bíblia que Maria é mãe de Jesus, o homem. É interessante porque os protestantes, não é que eles não sigam a tradição, ou nenhuma tradição. Eles seguem uma tradição feita pelos homens. Tem um teólogo dominicano francês muito importante, né, no século XX, Yves Congar, e para ele fazia muito essa diferenciação, né, entre a tradição e as tradições com T minúsculo. Tradição com T maiúsculo, a Sagrada Tradição, que é o tópico dessa palestra hoje. E ele falava, tem as tradições com T minúsculo, são tradições criadas pelos homens. Os protestantes, né, seguem tradições criadas por homens, por Lutero. Quando você conversa com protestantes sobre as críticas que eles têm à fé católica, muitas vezes eles vão repetir coisas que o Lutero, que o Calvino, que os outros rebeldes protestantes faziam, os outros reformadores faziam. Eles estão seguindo uma tradição, estão repetindo o que esse pessoal diz. Nós, ao invés,
seguimos uma sagrada tradição. O que é a tradição, né? A tradição é a maneira como a nossa fé católica chegou até nós. Como uma revelação, né? A revelação de Deus chega até nós. O que é a revelação? É Jesus Cristo, né? O Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Então, Jesus reúne os apóstolos. Durante 3 anos, os apóstolos vivem com ele, escutam Jesus, veem Jesus fazendo milagres, transmitindo o amor do Pai. E depois, quando Jesus morre na cruz, ressuscita, ascende aos céus, envia o Espírito Santo em Pentecostes, agora os apóstolos começam a transmitir aquilo que eles aprenderam, né, de Jesus, né, para os seus discípulos. E depois os discípulos dos apóstolos transmitem isso. E depois se transmite e se transmite. Né? Então, a tradição nada mais é do que essa entrega da fé de uma geração a outra, essa transmissão da fé de um cristão ao outro, de uma igreja, né, dentro da igreja. Sempre, né, animado pelo Espírito Santo que vem em Pentecostes. Não é somente uma obra humana, essa transmissão dos apóstolos, dos seus discípulos em diante, não é algo somente humano. Existem, vocês sabem, muitas outras tradições humanas. A tradição, a sagrada tradição, que é essa entrega, essa transmissão da nossa fé, da revelação, né, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vem nos salvar, é feita dentro da igreja, animada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que vai movendo a igreja ao longo dos séculos para fazer essa transmissão. Né? Então, a sagrada... e essa tradição, é isso importante agora fazer essa distinção, essa tradição, essa transmissão é feita de 2 modos. Um modo é por meio escrito, né? E essa Bíblia, também chamada as Sagradas Escrituras, então o que está escrito ali na Bíblia, você pode ver, e é a revelação de Deus. Mas não somente pela Bíblia, é feita também por meio da tradição, o que a gente chama de tradição não escrita. A Bíblia é a tradição escrita, mas tem uma outra forma de transmitir a fé ao longo dos séculos, que é a tradição não escrita, que também a gente chama de sagrada tradição, ou tradição apostólica, porque vem dos apóstolos. E essa tradição, que não é feita de modo escrito, é feita de modo oral, por meio de gestos, por meio da nossa própria vida cristã. Né? Como? Por exemplo, por meio da predicação, das homilias dos bispos em comunhão com o Papa, das homilias dos sacerdotes, das catequeses ao longo dos séculos. Okay? Também por meio da nossa vida de oração, por meio da missa, da celebração dos sacramentos. Né? A missa celebrada ao longo dos séculos é uma maneira que a fé se transmitiu, de forma não escrita. Então, vocês veem, tem 2 formas de transmitir a fé. Escrita, a Bíblia, e não escrita, por meio da tradição, da sagrada tradição. Muitas vezes a gente encontrou e teve essa sagrada tradição, chegou até nós, não é? Por meio dos padres da igreja. Eles são testemunhas, né? O que eles vivenciaram, o que eles viram, eles colocaram por escrito. E a gente encontra a sagrada tradição ali nos escritos dele. E por isso é tão importante esse congresso de patrística. Né? A nossa fé, a fé cristã, vem tanto das escrituras como da sagrada tradição. E os padres são testemunhas privilegiadas dessa sagrada tradição. Como a gente vai ver, e São Basílio insiste muito nisso, se a gente tira uma delas, seja a Bíblia, seja a sagrada tradição, a gente perde muito, né? A gente acaba perdendo a nossa fé. Um depósito, uma fonte da fé. Sagrada Escritura e sagrada tradição. Então, com essa pequena introduçãozinha, a gente pode agora começar a conversar sobre São Basílio. Eu estou aqui compartilhando com vocês os meus slides. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês um pouco quem é São Basílio. Né? São Basílio Grande, vou falar um pouco da vida dele, das obras, da teologia dele. Depois, a gente vai trabalhar
de maneira específica na obra que ele escreveu sobre o Espírito Santo. E eu vou um pouco contar do que se trata essa obra, e depois a gente vai entrar, né, no que ele fala sobre a Sagrada Tradição na obra do Espírito Santo. Ok. São Basílio, ele viveu entre o ano 330 e 379. Ele nasceu na Cesareia, que fica na Capadócia, é uma das cidades mais importantes da Capadócia. Eu tenho aqui um mapa para mostrar para vocês da Capadócia. Esse é um mapa do Império Romano no segundo século. Todo verde é o Império Romano. A Capadócia, esse amarelo aqui, ó, aqui no meio do que é hoje a Turquia. Fica entre a Armênia e a parte ocidental da Turquia. E aqui nesse pontinho negro aqui está Cesareia, uma das cidades mais importantes da Capadócia. Ele, como jovem, foi a Constantinopla, que era a capital do Império Romano, para estudar filosofia, e depois Atenas, né, a cidade aí dos grandes filósofos, da grande tradição filosófica, já de Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. E aí ele conheceu, estudou junto com São Gregório Nazianzeno, que se torna um grande amigo do Basílio, e o São Gregório vai depois dar uma continuidade nas obras de São Basílio. Então, o São Basílio já desde cedo tem uma formação clássica, uma formação filosófica muito profunda. No ano 357, ele tem uma profunda conversão e se decide retirar-se à vida monástica junto com os amigos dele. E ele viaja e conhece diferentes monastérios. E isso vai ter um impacto muito forte na vida dele, como a gente vai ver. No ano 370, ele se torna o bispo da Cesareia, né? E sendo o bispo da Cesareia, ele se torna o metropolitano da Capadócia. O que significa isso? A Cesareia era como a sede episcopal, a diocese, digamos, mais importante da Capadócia. Então, ele tinha uma certa autoridade, ele uma certa referência para os bispos de toda a Capadócia. E isso é muito importante, porque vai influenciar muito esses bispos e vai acabar por influenciar a fé cristã em todo o Mediterrâneo. Como bispo, ele se opõe energicamente aos arianos, ele tem uma constante batalha contra os hereges arianos. Inclusive o imperador, né, na sua época, o imperador Valente, era ariano e ele se opunha muito ao imperador. Quem que são os arianos? Muitos de vocês devem conhecer, é uma das heresias mais terríveis, mais grandes da história da igreja. Uma heresia que começou com um sacerdote de Alexandria, no Egito, que se chamava Ário, e ele ensinava que Jesus não era Deus. Né? A gente tem Deus Pai, e Jesus teria uma certa natureza divina, mas ele não seria Deus como é Deus Pai, ele seria um Deus menor, ou quase que um Deus criado. Né? Colocando assim resumidamente, algo muito mais complexo que isso, mas colocando de maneira resumida, seria isso. Então, já isso é uma heresia do século IV. A heresia se espalha por todo o Mediterrâneo, né? Porque Alexandria era uma cidade muito importante, era um dos portos mais importantes do Mediterrâneo. Então, essa heresia, com muita facilidade, se espalha pelo Mediterrâneo, pela Europa, pela Ásia. No ano... Em 325, o imperador Constantino convoca o concílio de Nicéia e reúne os bispos do mundo inteiro para discutir, né, essa questão, essa polêmica com Ário. E o concílio de Nicéia, por isso, é tão importante, né? É o primeiro concílio ecumênico da igreja, né? Ecumênico no sentido de universal, chama os bispos do mundo inteiro. E aí eles discutem e chegam a definir, né, esse dogma tão importante, né, de que Jesus é consubstancial ao Pai. De fato, quando você vai na missa aos domingos e reza o credo, né, você reza um credo. Existem vários símbolos do credo, né, um deles é o símbolo apostólico, que é muito comum aí no Brasil, mas também existe talvez o mais importante de todo, que é o
credo com o símbolo niceno-constantinopolitano. E esse credo nasce aí, nesse congresso, nesse concílio de Niceno. Tá? Depois desse concílio, então, começa uma luta muito forte. Ele já tinha uma doutrina definida, agora faltava, né, convencer, combater essa heresia que estava espalhada por todo o Mediterrâneo. E o São Basílio, nesse período pós-concílio de Nicena, é um dos grandes lutadores, né, contra a heresia ariana. Outra coisa interessante da vida de São Basílio, ele manteve uma correspondência epistolar, né, com pessoas muito importantes da época dele, entre eles Atanásio, o Papa Dámaso I. Quais são as obras mais importantes de São Basílio? Né? Aqui temos uma das mais importantes, contra Eunômio, que foi escrito no ano 363, que justamente São Basílio, por meio dessa obra, ele refuta, né, o arianismo radical, né, mostrando que Jesus, né, é o Filho, e ele, com o Pai, tem a mesma natureza, são consubstanciais, tem a mesma usia, homoousias, né, era o termo que eles usavam. Né? Jesus e o Pai, né, Deus e o Pai e o Filho, têm a mesma natureza divina, a mesma substância divina. Não é um Deus maior ou um Deus menor, não. Os dois são consubstanciais, compartilham exatamente da mesma natureza. Depois, claro, esse dogma, essa doutrina sobre Cristo vai ser muito mais desenvolvida nos concílios que virão. Ele também escreve uma obra chamada Moralia, né, que são 80 regras sobre como viver a vida cristã. Né? Ele escreve também um livro chama Regras, né, onde ele trata da cética e da prática monástica. E essa vai ser uma verdadeira revolução, né, na vida religiosa, na vida monástica. E vai marcar, né, essa obra dele, a passagem do anacoretismo ao cenobitismo. Anacoretismo é a vida dos monges inicial, né, nos primeiros séculos, em que os monges viviam isolados, viviam sozinhos. Né, e depois se reuniam para a direção espiritual, fazer alguma oração, mas na maior parte do tempo cada um vivia na sua. O cenobitismo, né, já é diferente. É quando os monges já viviam em comunidade. Se dá uma maior importância para a vida de comunidade. Né? Então, os monges já passavam mais tempo juntos, tinham refeições juntos, viviam juntos, baixo o mesmo teto, rezavam com mais frequência juntos, etc. Esse é o cenobitismo. E é o que marcou, né, de certa maneira, a vida religiosa. Né? Depois as tradições monásticas do Oriente e do Ocidente, a tradição beneditina, etc., até os nossos dias de hoje, né? Que a gente chama vida comunitária religiosa. Outra obra importante de São Basílio são as suas homilias. A gente tem o Hexameron, né, que são os 6 dias da criação. Em Gênesis, são homilias sobre os dias da criação, em que ele interpreta a criação de forma literal, e tem uma grande influência depois nos padres que virão depois dele, por exemplo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, etc. E ele também aí é muito influenciado pela obra de Orígenes. Ele tem várias homilias sobre salmos, homilias sobre elogios aos mártires, né, a vida dos mártires, o sacrifício dos mártires, e homilias ao profeta Isaías. Por fim, ele tem muitas epístolas, né, como eu falei, ele troca cartas com personagens muito importantes da época dele, por exemplo, Santo Atanásio, que foi um dos grandes combatedores do arianismo. Ele participou do concílio de Nicéia como diácono, né? E depois seguiu aí combatendo o arianismo. E no final a gente tem aqui o tratado que ele escreve sobre o Espírito Santo, que vai ser, né, o tema dessa conferência. A gente vai ver com mais detalhes esse tratado. Antes, um pouco, alguns traços da teologia do Basílio. Como a gente viu, ele recebe uma forte influência do Orígenes,
ele tem uma grande profundidade teológica, né? Muito pela formação filosófica que ele recebeu em Atenas. Mas, ao mesmo tempo, ele é um homem muito prático, um homem de pastoral, ele tem uma solicitude pastoral muito forte, então ele está ajudando os pobres, ele está ensinando as pessoas a viverem, né, no concreto, no dia a dia, a vida cristã. Por exemplo, os mosteiros que ele fundava normalmente eram dentro da cidade, né, para que os monges pudessem ajudar os doentes, ajudar os pobres, etc. Ele também trabalha muito na teologia com o tema da cética, né, que é o tema do sacrifício, da purificação na vida cristã e da vida monástica. Como eu disse, ele é um defensor do credo de Nicéia, um precursor do Concílio de Constantinopla, no final do século IV. Também contribui muito na liturgia, né? Muitos historiadores acreditam que vários ritos orientais da teologia tiveram início aí com São Basílio. E, por fim, ele influenciou vários padres que vieram depois dele. São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, Santo Ambrósio, São Agostinho, São Crisóstomo. Então, ele foi um padre que, apesar de ser oriental, também teve muita influência nos padres da Igreja ocidental, na Europa Ocidental. E na África do Norte também, como Santo Agostinho. E a obra do Santo Espírito, né? Como que é essa obra? Essa obra nasce de um problema, uma polêmica. Havia um grupo de hereges chamados macedônios. Eles vinham de um patriarca de Constantinopla. Constantinopla era uma das sedes mais importantes de todo mundo. Talvez perdia somente para Roma a importância, né, sede episcopal. O patriarca de Constantinopla, que se chamava Macedônio I, ele negava a divindade do Espírito Santo. Ele falava, Deus e Pai são consubstanciais, né? É um Deus, mas o Espírito Santo não é um Deus. Porque, de acordo com ele, em uma parte da Bíblia se expressa assim tão claramente que o Espírito Santo é Deus, portanto, não é Deus. Talvez seja um Deus menor, talvez seja uma criatura, um teon, um ser transcendental, mas não é Deus da mesma forma que o Pai e o Filho é Deus. Então, Basílio é uma espécie, se vocês percebem, uma espécie de arianismo. Né? Uma espécie de arianismo. Então, São Basílio faz uma crítica nesse livro muito forte aos macedônios. E, de fato, ele inclusive chama os macedônios de pneumatômacos. Né? Os macedônios também são conhecidos como pneumatômacos. Pneumatômaco vem do grego pneuma, espírito, tômaco, fazer guerra. Né? São as pessoas, né, os hereges, que fazem guerra ao Espírito Santo. Eles não estão somente fazendo guerra contra São Basílio, Santo Atanásio, não. Eles estão fazendo guerra, são inimigos do próprio Espírito Divino. Que acusação forte, né, que São Basílio faz, mas é verdade. Um outro motivo, além de refutar os macedônios, um outro motivo para escrever essa obra, é para defender a si mesmo, né? Porque Basílio também é acusado de ser herege, é acusado de promover heterodoxia, né? O que é heterodoxia? Heterodoxia significa heteros, algo diferente. Doxia, doutrina, uma doutrina diferente da doutrina ortodoxa. Ortos, certa, doxia, doutrina certa. Que era a doutrina que a Igreja Católica promovia. Então, eles acusavam ele, né, de quase ser um herege, de está promovendo um ensinamento que era diferente do ensinamento cristão que foi transmitido desde os apóstolos. Por que ele é acusado disso? Porque ele mencionou várias vezes em homilias, em escritos, uma doxologia que vai assim, que é assim: glória ao Pai com o Filho junto com o Espírito Santo. O que é uma doxologia? É justo isso, é um louvor à Santíssima Trindade. Por exemplo, a gente tem a doxologia muito importante na missa. Quando a gente canta o Glória a Deus nas alturas. Ou ainda mais importante, depois da consagração, quando a gente fala por Cristo, em Cristo e em Cristo.
com Cristo, por Cristo e em Cristo. Essa doxologia é importantíssima, né? É um louvor a Deus. Temos a oração do glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Basílio, ele também apresentava essa oração, glória ao Pai, com o Filho, junto com o Espírito Santo. E algumas pessoas dizem, olha, o São Basílio está falando que o Espírito Santo não é Deus, porque se ele está junto com o Espírito Santo, ele não é Deus na mesma forma que o Pai e o Filho. E o Basílio fala, nada a ver, gente, eu vou explicar para vocês que realmente o Pai e o Filho e o Espírito Santo têm a mesma divindade, são consubstanciais. Tá? Então, é interessante que, apesar de ele defender a plena divindade do Espírito Santo, em nenhum momento na obra, Basílio chama o Espírito Santo de Deus, justo para evitar mais confusão, para evitar mais polêmica, como explica Gregório Nazianzeno depois. Né? Mas o próprio Gregório Nazianzeno, ele como que aperfeiçoa, ele toma todo o ensinamento de São Basílio, aperfeiçoa e já vai chamar o Espírito Santo propriamente de Deus. Especialmente isso vai ter uma importância no Concílio de Constantinopla, e o Concílio de Constantinopla vai incorporar, né, esse ensinamento do Espírito Santo no dogma cristão, inclusive vai fazer, de certa maneira, vai fazer parte do credo, né? Por isso a gente chama o credo, né, niceno-constantinopolitano, o credo que a gente reza nas missas. Como eu disse, admite a consubstancialidade do Espírito Santo, né, uma substância divina com o Pai e o Filho. E ele também clarifica o uso terminológico da palavra ousia e da palavra hipóstase. São duas palavras que têm origem na filosofia grega e que eram usadas pelos padres da igreja, nos concílios, e que tinha muita confusão no uso dessas palavras. Então, o Basílio clarifica e fala, não, ousia significa uma única substância divina, uma única natureza divina. Né? Substância no sentido de substância segunda. E depois, hipóstase são as três pessoas subsistentes. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma natureza divina, mas cada um é uma pessoa. Né? Três pessoas em um Deus. Né? Um Deus uno e trino. Depois, como eu falei, São Gregório aperfeiçoa o ensinamento e é canonizado, entra para a regra da nossa fé no Concílio de Constantinopla. Beleza? Então, esse mais ou menos é o contexto da obra, mas nessa conferência a gente vai se centrar na Sagrada Tradição. Porque os macedônios, um dos argumentos que eles usavam para dizer que o Espírito Santo não era Deus era rejeitar a Sagrada Tradição. Eles falavam, isso que não está escrito na Bíblia não vale. Isso que vocês falam, que receberam de forma oral dos apóstolos, não está valendo. Só está valendo aqui o que está escrito na Bíblia. Tá? E se não está na Bíblia, a gente não aceita. Então, durante toda a obra do Espírito Santo, o São Basílio, enquanto ele ensina, né, a doutrina do Espírito, ele vai estar falando, gente, é muito importante a Sagrada Tradição. Se a gente não usar a Sagrada Tradição, a gente vai cair na heresia dos macedônios. Não tem como a gente viver a nossa fé sem a Sagrada Tradição e só com a Escritura. E ele vai dar justificativas, vai mostrar exemplos, etc. E é disso que eu vou tratar agora. Então, primeiro de tudo, vale a pena, né, comentar, né, a estratégia dos hereges, né, dos macedônios. E muitas vezes é uma estratégia muito comum de várias correntes heréticas. Né? Santo Irineu, né, falava muito disso na obra Contra os Hereges. Né? Os gnósticos, eles rejeitavam também a tradição dos apóstolos, o ensinamento dos bispos, tomavam as escrituras, interpretavam as escrituras da maneira que eles queriam, às vezes manipulavam as palavras, corrompiam o texto, etc. Isso é muito comum. Em Lutero, né, na heresia protestante, isso é bem evidente, né? A maneira como Lutero, Calvino rejeitam a Sagrada Tradição,
e propõem uma fé baseada somente nas Escrituras e manipulam muitas vezes a maneira como as Escrituras são interpretadas. Como eu disse antes, os hereges, eles nunca... Não é que eles têm uma fé somente baseada nas Escrituras. Os hereges, né, o ensinamento deles é baseado numa tradição, mas em uma tradição humana, né, somente humana. Os macedônios baseavam o ensinamento, né, no que eles haviam aprendido com o bispo macedônio, patriarca macedônio. Sim, eles têm uma tradição com T minúsculo, como falava o Yves Conga, não a sagrada tradição. E ao rejeitar a sagrada tradição, que é animada pelo Espírito Santo, que foi transmitida pelos apóstolos, a possibilidade de cair em erro é muito grande, é certo. Então, o São Basílio fala, uma maneira que os macedônios atacam a fé católica é buscar suprimir, negar a tradição apostólica. Mas isso é um erro. Ele fala, eles invocam as Escrituras, invocam a Bíblia e rechaçam todo tipo de tradição que não é escrita. Isso é um absurdo, porque a própria Bíblia, como a gente sabe, a lista dos livros foi formada por meio da Sagrada Tradição. Não tem nenhuma parte das Escrituras uma justificativa para que a Bíblia contenha estes livros, né? E não contenha outros livros que estão fora da Bíblia. Como que a gente sabe que a Bíblia tem aquele número, aquela lista de livros? O Pentateuco, os livros dos profetas, aí no Novo Testamento, 4 evangelhos. Tinha muitos outros evangélicos apócrifos que não formaram a parte da Bíblia porque não eram inspirados. A gente sabe isso por meio da Sagrada Tradição, porque a Bíblia mesma, intrinsecamente, não contém nenhuma prova, nenhuma justificativa para a Bíblia ter a lista de livros que tem. A própria Bíblia é formada por meio também da tradição, né? A gente sabe, por exemplo, os evangelhos começaram a ser formados a partir do ano 70, digo, entre o ano 60, 80, 90. O que aconteceu desde a ascensão de Jesus, né? Nos anos 30 até os anos 60, mais de 30 anos. Não havia fé porque não havia Bíblia? Não. Havia ensinamento oral, havia ensinamento de vida cristã mesma. E a gente sabe que os próprios evangelhos, né, foram escritos baseados nas catequeses, nas comunidades fundadas pelos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, etc. Então, é um absurdo invocar a Escritura e rejeitar a Sagrada Tradição. Se você rejeita a Sagrada Tradição, de certa forma, você está rejeitando a própria Escritura. E, no fim, o São Basílio fala, olha, esse pessoal aí, né, esses macedônios, esse pessoal que rejeita a tradição, porque eles estão buscando mesmo, são novidades, estão querendo aparecer esse pessoal, né, para se colocar na frente dos outros. Eles não querem aceitar o que as gerações anteriores cristãs receberam dos apóstolos, porque isso não chama atenção, não é novidade, não é interessante. Eles querem fazer novas interpretações mirabolantes, bizarras da Bíblia para ficarem famosos. Ok. E o que para o São Basílio, o que é? Qual a natureza da Sagrada Tradição? O que é a Sagrada Tradição? Ele fala que a Sagrada Tradição e as Escrituras, como, né, essa única fonte da nossa fé, né, devem andar sempre juntas na teologia. Né? São diferentes dimensões, né, de como nós recebemos a revelação. Não podemos abandonar uma delas, né? Formam um único depósito, né, da fé. Se a gente abandona, ambas sofrem. Se a gente abandona a tradição, também as Escrituras vão sofrer. Ele fala, quando a gente rejeita as tradições não escritas, a gente prejudica o Evangelho na sua essência, porque o Evangelho mesmo nasce das tradições não escritas, do ensinamento oral dos apóstolos. A gente vai ver depois o que São Paulo fala disso, né? Ele estava constantemente ensinando os discípulos dele por meio maneiras não escritas. Né? E no final das contas, o Evangelho sem a Sagrada Tradição fica esvaziado na sua própria proclamação. Né? São Basílio repete muito: Escritura e Sagrada Tradição, tradição apostólica, tradição não escrita,
têm o mesmo valor e merecem a mesma piedade e reverência. Não tem essa de falar, a Bíblia é o mais importante, a Sagrada Tradição é mais ou menos. Não, não tem essa. Não. Os dois têm a mesma importância, merecem o nosso mesmo amor e a mesma reverência, porque eles são os meios pelos quais a gente conhece a única fé. Os dois são uma única fonte da nossa única fé. E os costumes, as tradições que a gente recebe, né, por meio da Sagrada Tradição, são muito importantes por meio da nossa vida cristã, como a gente vai ver. Né? Eles não chegam expressamente somente das Escrituras. Os sacramentos, por exemplo, a liturgia, a missa. A Escritura não... É impossível conter em toda a Escritura, né? Como o São João dizia, né, no final do Evangelho. É impossível conter toda a vida, tudo que ensinou Jesus, somente naquele livro. Né? Você precisaria de livros que enxerguem toda a terra. Por esse motivo, Basílio conclui que a tradição não escrita é necessária para a nossa fé. Alguns exemplos que ele dá aí na obra dele são os seguintes. Né? Ele vai dizer, por exemplo, o sinal da cruz. Né? A gente recebeu isso dos apóstolos por meio da tradição não escrita. Pai ensina por filho a fazer o sinal da cruz. O cristão vai na missa e aprende a fazer o sinal da cruz. Como seria a nossa vida de católico, de cristão, se não fizéssemos o sinal da cruz? É uma maneira tão bonita, tão maravilhosa, né, de pedir a bênção de Deus, né, de lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Isso não está expressamente escrito na Bíblia. Né? Os cristãos têm que fazer o sinal da cruz. Não está expresso aí. Mas está entendido. São Paulo mesmo dizia, né, a minha glória está na cruz de Cristo. A cruz é um elemento essencial na nossa vida. Então faz sentido. E a gente sabe, os apóstolos transmitiram isso para a gente. Depois, a oração em direção ao Oriente. A gente sabe que por milênios, né, até recentemente, a missa era celebrada ao do Oriente, né, em direção ao nascer do sol. Lembrando, né, todo esse aspecto do sol que nasce, né, como um símbolo, né, da divindade. A gente vê lá na profecia de Zacarias, no Evangelho de São Lucas, né, mostrando Jesus, esse sol que vem do alto, etc. Também é a direção de Jerusalém, etc. A epiclese na oração eucarística, o que é epiclese? É quando o sacerdote impõe as mãos justo antes da consagração, pedindo que o Espírito Santo venha sobre as oferendas que vão se transformar no corpo e no sangue de Cristo. Não está escrito isso na Bíblia. Né? Muitos elementos da Santa Missa não estão escritos na Bíblia, mas a gente recebeu isso por meio da tradição apostólica. Por meio da tradição apostólica. Da celebração da missa ao longo dos séculos, da participação na missa ao longo dos séculos. São Justino Mártir, né, nos primeiros séculos aí do cristianismo, ele já dava o testemunho, né, você pode ver aí no Catecismo da Igreja Católica, um testemunho da missa é muito parecida com a missa que a gente celebra hoje em dia. Né. A bênção da água e do óleo, que são usados no batismo, não está escrito na Bíblia, a gente recebeu isso da tradição dos apóstolos. A tripla imersão na água, quando a gente é parte da forma, da validade do batismo cristão, a fazer a tripla imersão, né, e batizar a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né, ou a aspersão da água também. Isso não está explicitamente escrito na Bíblia, mas se subentende do que está na Bíblia e a gente recebeu isso por meio da tradição não escrita. E por fim, a renúncia de Satanás e de seus anjos na profissão de fé do batismo. Né? Quando a gente vai fazer o batismo, né, o padre pergunta, renuncia a Satanás, seus anjos, as suas obras, e a gente responde, sim, renuncio. Então, todos esses elementos a gente recebeu por meio da Sagrada Tradição, por meios não escritos, por meios orais, por meio de gestos, de vivência cristã. Não quer dizer que estejam contrários à Bíblia? Não, a Bíblia tem muitos elementos que implicitamente justificam e fundamentam todas essas tradições. Isso é muito importante entender. Então, a Bíblia e a Sagrada Tradição juntos dão um fundamento para a nossa fé.
E quais são os fundamentos, né, dessa sagrada tradição? Por que a sagrada tradição existe, né? E São Basílio vai dar 4 fundamentos principais. Ele vai usar a palavra como se fosse um sagrado mistério. De alguma maneira, a palavra mistério também faz a referência aos sacramentos. Né? Ele fala, olha, o sagrado mistério, os sacramentos, eles têm que ser protegidos do desprezo das massas. Né? Por exemplo, quando se celebrava a missa na antiguidade, na hora da consagração, os que não haviam sido batizados ainda se retiravam da Assembleia. Né? E a consagração, a oração eucarística era feita somente já com as pessoas batizadas. Porque tem sentido do sagrado, né? Esse mistério não no sentido somente de segredo, mas no sentido de algo velado, algo que não pode ser completamente entendido pela razão. A Sagrada Tradição não é qualquer pessoa que tem acesso a ela. Né? Uma pessoa que nunca conheceu a Igreja Católica somente vai ter acesso à Sagrada Tradição se ele for a uma missa, se ele conhecer alguma comunidade cristã, etc. Não adianta ele pegar no Google ou pegar uma Bíblia na biblioteca, começar a ler, eu conheço a fé católica. Não é suficiente. Ele tem que conhecer a Sagrada Tradição. E para conhecer a Sagrada Tradição, ele tem que ter um contato com os cristãos, ele tem que participar de uma comunidade, etc. Isso é um pouco a imagem do acesso restrito ao Santum Sanctorum, né, no Templo de Jerusalém, essa parte mais sagrada do templo, né, que só o sumo sacerdote tinha acesso, aonde guardava, né, a Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus. Para nós cristãos, todos nós batizados temos acesso ao Santo Sanctorum. Né? E essa é uma simbologia da Sagrada Tradição. Você tem que ser cristão, tem que ser batizado, tem que ser parte da igreja, da comunidade cristã, para ter acesso, né, à Sagrada Tradição. Não passa a pegar uma Bíblia, ler, uma pessoa que nunca conheceu a Igreja Católica. Não. Tem algo mais, né, para conhecer a revelação, conhecer a nossa fé. Outra coisa que ele fala, né, um sentido jurídico, ele fala, olha, nos tribunais, não só as provas escritas são utilizadas, também as provas orais. De fato, as provas orais são muito importantes. Né? Muito importante para um juiz ver, escutar, para as pessoas que estão julgando, né? Escutarem o testemunho oral. Né? E na nossa fé também, não basta só o testemunho escrito da Bíblia, tem um testemunho, digamos, oral, não escrito da Sagrada Tradição. Depois ele vai usar a autoridade patrística e fala, olha, os padres da igreja usavam, né, a tradição constantemente. Ele vai mencionar Santo Irineu no Contra Herege, São Clemente de Roma, né, que foi o 3º Papa, o Eusébio da Palestina, Orígenes, Gregório Taumaturgo, né? Tanto esses homens santos, esses homens de profunda ciência teológica, eles constantemente fazem referência à tradição. Por isso que a gente está tendo esse congresso, pessoal, esse congresso da patrística, né? Conhecer a nossa fé por meio desses padres que são testemunhas, né, da revelação, são testemunhas da sagrada tradição. E por fim, também as cartas de São Paulo. Aí talvez isso seja um dos argumentos mais importantes, talvez essa parte deveria, inclusive, estar no início de tudo. O próprio São Paulo nos mostra a importância da sagrada tradição. Antes eu queria falar de São Paulo, que eu falar como que os padres usavam a sagrada tradição. Eles sempre usam São Basílio, né? Isso aqui é São Basílio falando. Ele fala, sempre que os padres usam a sagrada tradição, né, eles baseiam essa sagrada tradição na Escritura. Então, eles estão constantemente harmonizando sagrada tradição e sagrada Escritura. E fala que nos padres a sagrada tradição, a tradição não escrita está no mesmo nível da Sagrada Escritura. Não tem uma que é mais importante que a outra. E ele fala que, com relação à doutrina do Espírito Santo, né, os padres da igreja tiram os principais ensinamentos da tradição não escrita. Né? E para ele é muito importante isso, porque, como eu falei, os macedônios rejeitavam a tradição escrita
para depois rejeitar a divindade do Espírito Santo. Ele fala, não tem como entender a divindade do Espírito Santo se a gente rejeita a Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição é muito importante. E São Paulo? O que São Paulo, e talvez essa, como eu disse, essa é a razão mais importante de todos, o que São Paulo diz? Ele fala o seguinte, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim e guardai as minhas instruções, tais como eu vou as transmitir. Então, ele transmite, não é, a fé em Cristo para os seus discípulos, nessas instruções. Tanto por meio de carta, mas também por meio da vida dele, por meio das palavras, dos sermões. São Paulo também diz, sede meus imitadores. Né? Ou seja, é uma maneira de transmitir também, imitando os nossos mestres da fé. Né? Aqui no segundo capítulo de Tessalonicenses, da segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 15, São Paulo diz, né? Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservais os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta a nós. Então, está bem claro, São Paulo está transmitindo a revelação não somente por a Bíblia, mas também por palavras, por ensinamentos orais. Tá bom? Muito interessante aqui porque a carta aos Tessalonicenses é um dos primeiros documentos do Novo Testamento, por volta do ano 50, 52. Um dos primeiros livros, documentos escritos de todo o Novo Testamento, inclusive antes dos Evangelhos, foi a carta aos Tessalonicenses, a parte mais antiga do Novo Testamento. E já aí, São Paulo está deixando bem claro, aprendam de mim, por o que eu ensinei por vocês, por palavras, né, faladas, mas também por minhas cartas. Então, é muito claro a presença da tradição oral como da tradição escrita. E essas duas passagens são duas passagens que são basílias muito importantes. Ele fala, pessoal, Sagrada Tradição é muito importante. Olha o que São Paulo está falando para a gente. Mas tem muitas outras citações que eu não vou falar aqui. Vocês podem encontrar aí no Catecismo da Igreja Católica de São Paulo, etc. Por exemplo, tem um teólogo, Scott Hahn, que ele, inclusive, diz que o próprio Jesus ensina a tradição não escrita quando ele fala, né, na última ceia, fazer isto em memória de mim, né, depois que ele entrega o corpo e o sangue dele, né, no pão e no vinho. Jesus não fala, escrevei isto em memória de mim, leiam isto em memória de mim. Jesus mesmo não escreveu nada. Jesus fala, fazei isto em memória de mim. Transmitir esse meu sacrifício da missa, sacrifício do Filho de Deus que veio salvar o mundo, fazendo o sacramento, dando louvor a Deus na liturgia, fazendo memória desse sacrifício, né, onde a gente encontra realmente, né, o corpo e o sangue de Cristo, onde a gente vive realmente, de maneira real, o sacrifício da missa, o sacrifício do Calvário. Beleza? Então, Sagrada Tradição já está aí presente, né, nas próprias palavras de Jesus, de maneira muito importante. Um exemplo que São Basílio vai dar, que é muito importante, é a questão do batismo. Né? Como entender a Santíssima Trindade, como entender a divindade do Espírito Santo, né, por meio do batismo, por meio da nossa fé. Então ele vai dizer, olha, a gente recebe a nossa fé e a nossa salvação por meio do batismo trinitário. O que é o batismo trinitário? Um batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a tripla imersão ou com a tripla aspersão. Esse batismo trinitário vem das Escrituras. Lá no final do Evangelho de São Mateus, a gente vê Jesus, né, convocando os discípulos para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fazer mais discípulos. Mas também vem de forma muito explícita por meio da Sagrada Tradição. Né? A gente viu lá renúncia a Satanás, a tripla imersão,
a bênção do óleo e da água. Todos esses elementos não estão explícitos, não estão claros nas Escrituras. A gente recebeu isso dos apóstolos na tradição não escrita. Tá bom? E são elementos muito importantes no batismo trinitário. E o batismo trinitário, por sua vez, é muito importante para a nossa fé e para a nossa salvação. Então, se você rejeita a sagrada tradição, como fazem os macedônios, você está rejeitando o próprio batismo. Porque o batismo, como o Basílio conhece, como nós conhecemos no ano 2020, né? Esse batismo trinitário, né? Vem da sagrada tradição. E, por consequência, a gente estaria renegando e rejeitando a nossa fé e a nossa própria salvação. Então, aqui o Basílio está usando aquele famoso argumento, a reductio ad absurdum, né? Reduzindo ao absurdo. Então, Macedônio, vocês rejeitam a sagrada tradição? Então, vocês estão rejeitando o batismo que a gente recebeu pela sagrada tradição e rejeitando o batismo, vocês estão rejeitando a fé cristã e a nossa própria salvação. Então, ele fala, por isso é um absurdo rejeitar a sagrada tradição macedônia. Tem que levar a sagrada tradição a sério. E o que a sagrada tradição nos ensina sobre o Espírito Santo. E por fim, ele fala, olha, existe uma unidade muito grande entre a nossa fé, né, a nossa fé trinitária no Pai, Filho e Espírito Santo, e na oração doxológica. Né, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por Cristo, em Cristo e em Cristo. E nessa unidade reside o fundamento para o batismo trinitário. Essa fé trinitária, essa oração doxológica que a gente recebeu na Sagrada Tradição, também nas Sagradas Escrituras, são um fundamento para esse batismo que a gente faz trinitário. Quando você ensina os seus filhos a rezar o Glória, quando você batiza os seus filhos, você está incorporando o teu filho na igreja, mas também está transmitindo para eles, por meio da tradição não escrita, a nossa fé. Então, a fé na Santíssima Trindade, no Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus. A nossa oração, né, o nosso batismo, eles vão juntos. E a gente recebe eles por uma fonte, que é a Bíblia e a Sagrada Tradição. E assim a gente vê como a nossa oração se torna a nossa fé. O que a gente ora é o que a gente acredita. E, de alguma forma, o que a gente acredita também é o que a gente ora. É o lex orandi, lex credendi, né, que a gente aprende aí no catecismo da Igreja Católica. Quero fazer agora uma conexão com tudo isso que o São Basílio falou, né, com o que ensina a Constituição Dogmática Dei Verbum, que esse documento do Concílio Vaticano II, esse concílio foi uma reunião dos bispos do mundo inteiro, nos anos 60, no início dos anos 60, em Roma, no Vaticano, onde eles buscaram assimilar, entender, compreender melhor a nossa fé nos dias atuais, no século XX. E eles fizeram vários documentos. Um deles é sobre a revelação, né, sobre a nossa fé. Se chama Dei Verbum, a Palavra de Deus. E nesse documento, recomendo muito a leitura desse documento, a propósito. É um dos documentos mais bonitos já escritos, mais ricos, mais edificantes. Vale a pena ler, meditar várias vezes o Dei Verbum. Esse documento, os bispos, em comunhão com o Papa, tratam muito do tema do que é a Sagrada Tradição, o que é a Sagrada Escritura, o que é a Bíblia, como entender a relação entre as duas. E eles falam assim, número 10. Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus, né, confiado à Igreja. E aderindo a esse depósito, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos, não na doutrina aí do Lutero, do Calvino, dos macedônios. E na comunhão, na fração do pão e na oração. Já no número 9 desse documento, é muito interessante aqui a citação, né, que eles falam, ambas, né, Sagrada Tradição e Sagrada Escrituras, devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência, né? O igual amor. Uma não é mais importante que a outra. Isso é muito importante. Isso é uma grande influência que a gente recebe aí do século IV, dos escritos, desse escrito Espírito Santo de São Basílio. Por fim, pessoal,
A gente conclui aqui dizendo, primeiro, que a nossa fé tem como fonte, né, tanto as Escrituras como a Sagrada Tradição. Né, ambas merecem o nosso respeito, a nossa veneração como ensinação básica. Excluir a tradição é caminho certo para a heresia. Não podemos excluir a Sagrada Tradição, pessoal. Tradição e Escritura vão juntos. E, padre, como que a gente conhece a tradição, né? Sagrada Escritura é fácil, vamos ler a Bíblia, vamos fazer curso de Bíblia. Que bom, façam mesmo, leiam todos os dias a Sagrada Escritura. Mas como que a gente pode conhecer a Sagrada Tradição, padre? Leiam os padres das igrejas, né? Os padres da igreja. Os livros dele aí estão disponíveis na internet de forma gratuita. Participem da missa, dos sacramentos, leiam os documentos do magistério, né, as encíclicas. Essa é uma maneira maravilhosa de conhecer a Sagrada Tradição. Tem cursos aí sobre os padres da igreja, sobre a nossa fé, sobre os concílios. Façam esses cursos. É uma maneira muito boa de conhecer a Sagrada Tradição. Leiam um catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica você pode comprar em qualquer livraria católica, constantemente fazendo reverência aos padres da Igreja Sagrada Tradição. E por fim, a gente conclui, né, que São Basílio teve essa grande influência na teologia dos padres posteriores, São Ambrósio, Santo Agostinho. Teve uma grande influência, né, e os escritos dele, de forma, certa maneira, por meio de São Gregório Nazianzeno, fizeram parte do Concílio de Constantinopla, final do século IV. E mais recentemente, como a gente viu aí na Dei Verbo, no Concílio Vaticano II, óbvio, também no Concílio de Trento, né, no século XVI. Tem uma influência muito forte de São Basílio. É isso, pessoal. Muito obrigado. Foi uma alegria poder dar essa conferência para vocês. Se vocês quiserem também mais informação sobre a nossa fé, eu tenho um canal do YouTube. No YouTube, se chama Padre Antônio Lemos LC. Aí eu tenho várias palestras, vários cursos, para quem quiser acompanhar aí a gente, nosso trabalho. Que Deus abençoe vocês. E a gente termina aqui com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e renais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.